Cidades ricas do estado de São Paulo, como São Sebastião no litoral norte e São José dos Campos no Vale do Paraíba, debaixo d'água. A culpa é de São Pedro ou do conluio frequente entre governos, empreiteiros e especulação imobiliária? Vamos conferir um temporal que aconteceu ontem em São José dos Campos por conta de uma chuva forte e depois a gente continua. Nossa senhora, velho! Só vim pro fundo do vale, só vim pro fundo do vale. Olha lá o cara do carro, você acha que... Olha, aqui que rua que é aqui, Noel? Que é perto do CTA. Perto do CTA. Para a gente tentar entender juntos por que acontece isso daqui, quem são os responsáveis, eu peço que você assista esse vídeo até o final. Lógico, lembre-se de se inscrever no canal, porque a gente está sempre trazendo novidades e mostrando aquilo que os políticos querem que você não saiba e senta o dedo para compartilhar. E aqui o saldo, a conta da chuva de ontem. Mas em nenhum momento a matéria, assim como a maioria das matérias, aponta as responsabilidades, quais investimentos equivocados foram feitos no passado que levaram a esses prejuízos e mais, não apontam caminhos para amenizar esses problemas e até extirpá-los daqui por diante. É sempre aquela coisa, a natureza mandou, a natureza é si mesma imprevisível, que é mentira. Todo ano chove nos mesmos lugares, mais ou menos na mesma intensidade e na mesma época. E se não se previne é porque as prioridades são outras. E o prefeito lá de São Sebastião, ao ser acuado, quando viu que a responsabilidade sobre as mortes e os desastres poderia cair nas suas costas, ele tratou de mostrar que aquilo aconteceu não foi só por responsabilidade dele não, que tinha os especuladores imobiliários, os ricaços da região, que atuaram fortemente com lobby junto ao governo Bolsonaro para que conjuntos habitacionais populares não fossem construídos em áreas seguras, perto deles, para não desvalorizar os imóveis deles. Ou seja, tem método, tem responsáveis e a gente precisa identificar muito bem. Assim como essas chuvas de ontem, se elas também afetaram os mesmos pontos de sempre, com as mesmas vítimas de sempre nas áreas de risco dessas pessoas que foram sendo empurradas pela especulação imobiliária para as franjas da cidade, porque a cidade não cria alternativas de moradia popular e o maior exemplo é o atual governo, que não priorizou em nenhum momento a construção de habitações populares na cidade, tanto que o atual governo não tem sequer uma unidade de habitação popular contratada, gente. Você vê que com esse enorme problema crônico, um déficit habitacional enorme na cidade e com um monte de gente morando em área de risco, não foi prioridade do governo investir nas pessoas para tirar elas dessas condições. Então falar que é obra da natureza não é não. Mas no caso de São José não se limita a isso. Tem um outro fator que inclusive afetou essas áreas nobres da cidade que a gente vai falar um pouquinho agora. Se como eu acabei de mostrar para vocês, habitações populares não são prioridade do atual governo. E se também obras de drenagem não são prioridades do atual governo, em compensação, asfaltar um pouco mais e impermeabilizar ainda mais o solo da cidade é prioridade zero para o ano eleitoral. Como vocês podem ver, já tem um pacotão de obras que vai custar 57 milhões para recapear 270 vias que já estão asfaltadas. Será que tem 270 vias na cidade, todas esburacadas, precisando de recap em ano eleitoral? Se fosse assim, não tinha chovido tanto, porque tinha buraco, pelo menos o buraco ajudava a escoar a água da chuva, a penetrar na terra. Mas não, é mais uma vez a insistência, a prioridade, uma escolha de governo em impermeabilizar o solo. E essas regiões do centro da cidade são todas interconectadas nessa chuvarada, onde encheu d'água e onde não chovia, onde não enchia d'água, por uma situação, obras de impermeabilização do solo, sem o adequado planejamento de escoamento de águas para a linha verde. Se você vê, é onde tem ponto da linha verde, lá na Nelson Dávila, que nunca alagou, ali embaixo no CTA, e toda essa água foi acumulando e afunilando ali embaixo na fundo do vale. Por quê? Porque não foram feitas, claramente não foram feitas obras adequadas e suficientes para absorver a água,
com essa impermeabilização maciça do solo que foi feito ali na região para contemplar o projeto viário da cidade. Mais uma vez, contemplar o projeto individual de transporte e outros, em detrimento das pessoas, em detrimento do ambiente. A gente tem o costume de achar que ambiente é só lá a floresta, ambiente é todo lugar que a gente vive, principalmente aqui, já está afetando a vida dos ricos, esse excesso de asfalto sem o adequado investimento em obras de escoamento das águas. Além disso, para somar, tem um problema crônico de falta de manutenção inadequada. Vários e vários moradores nos relatam que não veem manutenção nos seus bairros, das bocas de lobo, das galerias, das manilhas, como aconteceu lá na Vila Rossi, que as pessoas insistentemente pedem para aumentar a manilha, para aumentar o escoamento d'água, e isso não são atendidas, e ontem, mais uma vez, essas pessoas ficaram ali debaixo d'água. Então não é obra da natureza. Inclusive, essa questão hoje, numa entrevista na TV Vanguarda pela manhã, o chefe da Defesa Civil, ele meio que admitiu isso. Ele falou que uma escola encheu d'água por conta da sujeira. Que sujeira é essa? Não é dentro da escola, sujeira fora. Que sujeira fora é isso? Boca de lobo que não foi devidamente limpa pela prefeitura. Estava cheia de lixo e na hora que a água chegou não tinha espaço para escoar a água. Ou seja, falar que jogar na conta de São Pedro é meio forçado. São as escolhas, é erro de manutenção, é excesso de impermeabilização, é falta de investir em galeria. Afinal, o asfalto as pessoas veem, mas a galeria que fica embaixo da terra, a boca de lobo, passa batido. E aí não se investe, porque é caro e não aparece. E é isso que a gente precisa mudar. A gente, enquanto cidadãos, tem que começar a exigir dos governos ter uma ação mais participativa e não só achar que a democracia se encerra na hora que você vota e delega para um vereador fazer a sua representação. Não, você efetivamente cobrar melhorias para o seu bairro. Estão aí gastando 57 milhões para recapear um monte de vias. Eu tenho certeza que não são todas que estão precisando de um recap novo. Entretanto, não tem pacote viário, não tem pacote de habitacional. Ou seja, a gente tem que determinar, começar a chegar na prefeitura e para os vereadores e falar: eu não quero que gaste em mais asfalto, eu quero que gaste, que invista em casa popular, eu quero que invista para acabar com as enchentes. A gente tem que se posicionar, até porque eles ficam em guerrinha depois, nos puxa-sacos de prefeito nos grupos de zap já estão aí falando: o governo não tem nada a ver, ele está se esforçando para organizar, estão culpando até os vereadores. E nesse momento eu sou obrigado a sair em defesa deles, não porque eles não sejam omissos, porque eles tinham obrigação de cobrar a prefeitura, mas quem tem obrigação de executar obras que melhorem a vida das pessoas e resolvam esses problemas crônicos é o governo executivo, e esse não está priorizando. Esse está priorizando, como vocês podem ver, mais asfalto, mais impermeabilização do solo, mais vias para favorecer os interesses da especulação imobiliária, que vão ganhar muito dinheiro com a supervalorização das suas terras. E você que está aí do outro lado, pagando cada vez mais impostos, não está vendo esse retorno. Ao contrário, você está vendo as águas invadindo a sua casa, destruindo seu carro, destruindo a sua casa, destruindo a sua volta para casa, a sua paz. E isso tem que mudar. Isso vai mudar quando você começar a escolher a cidade que você quer e parar de cair nessa lenga-lenga: vou votar nele para o PT não voltar. Escolha outro. Tem muitas alternativas. Se você não encontrou nenhuma dessas alternativas, seja você a alternativa. Mas nós temos que começar a nos posicionar e pararmos de sermos omissos, porque é a nossa omissão que está fazendo com que as nossas cidades cheguem nesse caso. Até ontem afetava só a vida dos pobres e ninguém estava aí. Agora os ricos, comerciantes e outros, invadiu até hospital, shopping center e outras coisas. Esse tipo de chuva que tem como consequência direta essas escolhas de investimentos e prioridades da prefeitura. Então vamos ver se acorda, compartilhe esse vídeo e vamos exigir que a cidade comece a ser pensada para as pessoas e não para os interesses de empreiteiros e especuladores imobiliários.